Boa tarde, eu sou a Camila e o meu seminário é baseado no artigo intitulado Relação Parasito Hospedeiro no Tambaqui, Colossoma macropomum e ectoparasitos coletados em pisciculturas no município de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil. Introdução. O desenvolvimento e a disseminação de fazendas de peixes na região de Rondônia não tem sido acompanhado por estudos sobre doenças que podem ocorrer em peixes cultivados. Entre vários problemas, doenças parasitárias podem causar alta mortalidade, resultando em grandes perdas econômicas. O tambaqui é encontrado nas regiões norte e nordeste do Brasil, atinge um comprimento máximo de 100 cm e até 30 kg de peso total. Esse peixe é onívoro e em cativeiros, ração, grãos e produtos agrícolas e industriais são bem aceitos, e eles crescem rapidamente. Por causa dessas características individuais da taxa de conversão e hábitos alimentares, a adaptação dessa espécie para cativeiro está consolidada, sendo uma espécie que é bem aceita pelos consumidores e alcançou um grande sucesso econômico. Um dos principais problemas das pisciculturas é a falta de dados quanto ao diagnóstico de doenças parasitárias em peixes. No Brasil, alguns estudos diagnósticos têm sido realizados. Um desses estudos foi realizado por Tavares e outros, que investigaram a fauna parasitária de peixes de uma fazenda de pesque-pague localizada em Franca, São Paulo, medindo o grau de suscetibilidade relativa dos hospedeiros aos parasitas. E Martins e outros que estudaram a influência de parasitas no sistema de produção de tilápias do Nilo e mostraram que a baixa densidade de estocagem e baixa temperatura da água eram responsáveis pela manutenção da boa saúde e menor taxa de parasitismo. A respeito disso, o objetivo desse estudo foi descrever as relações entre parasitas, hospedeiros e o ambiente, a fim de melhorar a qualidade do pescado. Materiais e métodos. Os peixes utilizados nesse estudo foram coletados entre março de 2009 e março de 2010, a partir de 2 pisciculturas da cidade de Rolim de Moura, no estado de Rondônia. O sistema da piscicultura local é semi-intensiva. Foram coletados 80 peixes no total, 47 peixes da L180N, que promove a engorda e a comercialização de pescado, e 33 peixes de L204S, que além da engorda e comercialização, também é usado para pesque-pague nos finais de semana. Após a coleta, os peixes foram anestesiados com benzocaína e mortos por uma diminuição da temperatura. O corpo, nadadeiras, narinas, boca, olhos e a superfície interna do opérculo foram imediatamente examinadas para parasitas e então transportados para o laboratório de ictioparasitologia da Universidade Federal de Rondônia. Data de amostragem, local de coleta, comprimento padrão, comprimento total, peso do baço e peso do fígado de cada peixe foram registrados. Não foi possível identificar o sexo do peixe porque a maturação do tambaqui jovem acontece quando 50% da população atinge cerca de 45 a 60 centímetros ou 4 anos, e os peixes utilizados nesse estudo foram coletados antes de chegar nesse tamanho. Depois disso, as guelras e vísceras foram removidas e processadas e seus parasitas foram coletados e fixos. Características dos hospedeiros. O peso corporal, o fator de condição relativa, a relação hepatossomática e a relação esplanossomática foram estimadas pelas seguintes expressões. Qualidade de água. As amostras de qualidade de água foram coletadas de tanques variados em cada piscicultura em um ponto próximo do sistema de drenagem ao longo do ano de pesquisa. Os parâmetros analisados foram pH, alcalinidade, dureza total, oxigênio dissolvido, transparência, amônia e temperatura da água. Resultados e discussão. Os peixes tinham um comprimento total entre 20 e 54 cm, o comprimento padrão variou de 16 a 44 cm e peso total entre 136 e 2.868 gramas. Não houve diferença significativa entre as pisciculturas. Qualidade de água. Por ser um peixe rústico, o tambaqui tolera variações na qualidade de água. Em seu ambiente natural é encontrado tanto em águas ricas em nutrientes quanto em águas pobres. Os valores mostram boa qualidade de água em ambas as pisciculturas, sendo este um fator importante no desenvolvimento dos peixes. Além disso, o transporte adequado também é um fator significativo, porque o estresse e lesões podem facilitar várias infecções. Fauna parasitária do tambaqui. Pelo menos 20 espécies de parasitas foram identificadas no tambaqui, excluindo bactérias e fungos patogênicos. O tambaqui é uma espécie relativamente robusta e resistente a infestações de parasitas. No entanto, algumas infestações são graves e podem comprometer o desempenho e o crescimento do peixe. Aqui foram listados os principais parasitas registrados para tambaqui. No presente estudo, 3.789 parasitas foram coletados no tambaqui. Os parasitas pertencem a 2 grupos de metazoários, monogênio e crustácea. Os monogênios representaram 99,6% dos parasitas analisados e constituem o grupo com maior riqueza de espécies nas pisciculturas estudadas.
Anacanthurus spatulatus e Notozotensium contribuiu para 69,7% dos parasitas coletados. A prevalência de parasitismo em peixes coletados nas pisciculturas foi de 100%, ou seja, todos os peixes examinados estavam parasitados, porém nenhum parasita foi encontrado nas vísceras. Comparando os resultados das duas pisciculturas, os parasitas coletados em L204S apresentaram maior intensidade de infestação. Anacanthurus spatulatus é considerado patogênico e pode causar diminuição na capacidade respiratória do hospedeiro. Este parasita merece atenção especial devido à sua presença em tambaquis, sempre apresentando altos níveis de parasitas quando comparada com outras espécies de monogênios. Nesse estudo ele foi considerado comum, com alta prevalência e baixa intensidade média nas duas fazendas. Apesar desses parasitas serem encontrados em grandes quantidades, nenhum dano ao crescimento e desenvolvimento dos peixes foi observado. Uma espécie de crustáceo foi encontrada, a Perulernia gamitani. Ao contrário de outros parasitas, essa espécie é rara e teve uma intensidade média muito baixa. Este parasita pode causar problemas em fazendas de peixe porque pode ser responsável por grandes infestações, levando a infecções secundárias e causando alta mortalidade. Ao analisar a relação entre a abundância e o número de parasitas nas pisciculturas estudadas, foi observado que Anacanthurus spatulatus foi mais abundante em L180N e Notozotensium sp era 2 vezes mais abundante em L204S. No entanto, essa diferença não foi significativa. Para as outras espécies, as abundâncias entre as pisciculturas eram muito semelhantes. Neste outro gráfico, podemos ver a relação à prevalência. Isso mostra que as fazendas de peixes apresentam peculiaridades semelhantes. A presença de monogênios em um hospedeiro específico pode ser influenciada por vários fatores, incluindo diferentes estratégias de fixação que estão relacionadas à mecânica e fatores químicos que estimulam a permanência desses parasitas em seus hospedeiros. Este artigo registra a primeira ocorrência no estado de Rondônia dos 3 monogênios e do Perulernia gamitani. E também registra a primeira ocorrência no tambaqui do monogênio Mimarotensium viatorum e relata 2 novas espécies. O clima na cidade de Rolim de Moura é equatorial. A precipitação anual é alta, com épocas de seca e chuvas bem definidas. Comparando a abundância de parasitismo com a sazonalidade nas pisciculturas, houve diferença para as 4 espécies de monogênios listadas. A figura 5 mostra que as prevalências permaneceram altas para a maioria das espécies durante a estação chuvosa de 2009. Assim, podemos considerar que monogênios seguiram um padrão de infestação com prevalências mais altas no verão. Os resultados mostraram que a maioria dos monogênios eram mais prevalentes nos períodos chuvosos, mas a abundância não segue o mesmo padrão, pois os maiores valores ocorreram na estação seca. Apesar da alta prevalência, a abundância não foi suficiente para causar danos. Comprimento total. A tabela 4 apresenta resultados e correlações entre a abundância de parasitismo e o comprimento total do hospedeiro nas duas pisciculturas. Um aumento no número de parasitas aliados ao aumento do comprimento e ou idade do hospedeiro podem ser a razão para o efeito cumulativo de parasitas com uma longa vida útil. Este processo é mais comum para ectoparasitas com transmissão direta e peixes grandes com cavidade branquial e superfície corporal maior, que pode abrigar muitos parasitas. Um estudo demonstrou que a magnitude do parasitismo está positivamente relacionada ao tamanho do hospedeiro, aumentando ao longo de sua vida. Neste estudo, o resultado diferente para Mimarotensium spp pode ser devido a diferentes abundâncias entre as fazendas de peixes. Analisando as formas jovens de monogênios em relação aos comprimentos, observou-se que a abundância deste parasita diminui à medida que o comprimento do hospedeiro aumenta. Peixes pequenos são mais suscetíveis a novas infestações. Estrutura infracomunitária. Nesta lista, podemos ver quais espécies foram dominantes nas duas pisciculturas: a codominante em L180N, codominante em L204S e subordinado em L180N. Fator de condição relativo em relações hepatossomáticas e esplenossomáticas. Os resultados refletem a baixa abundância média de todas as espécies, sendo menos de 12 parasitas por amostra. A falta de correlação significativa mostrou que os parasitas, apesar de patogênicos, não prejudicavam os peixes a ponto de diminuir seu KN. Estudos sobre as variáveis biométricas do fígado são escassos. Para as espécies brasileiras, a avaliação em relação à variável hepatossomática foi associada ao ciclo de vida do peixe. Ao analisar os coeficientes de correlação de classificação, usando a relação esplenossomática e a abundância de parasitismo para 80 hospedeiros, houve uma correlação positiva em L180N e uma correlação negativa em L204S, apenas para a espécie Linguadactyloide brinquinani.
A correlação negativa era esperada, uma vez que o próprio parasitismo causa danos para o hospedeiro. No entanto, devido à baixa abundância, não foi possível observar patologia intensa, considerando a maioria das espécies de parasitas. Tavares Dias e outros analisaram HSR, SSR e KN em relação ao parasitismo de peixes de ambientes naturais e não encontraram alterações no baço de peixes infectados. Esses resultados podem ocorrer porque as infestações de parasitas não são tão altas o suficiente para induzir anemia ou resposta de leucócitos em peixes infectados, o que pode estar ocorrendo nesse estudo. Conclusão. As duas pisciculturas apresentaram qualidade de água adequada para o tambaqui. Foi observada uma grande variedade de ectoparasita nas brancas do tambaqui. A fauna parasitária era a mesma nas duas fazendas de peixes, e as comunidades eram semelhantes, muito prevalentes, mas não abundantes. A ausência de correlação significativa mostra que os parasitas, embora patogênicos, não prejudicavam os peixes a ponto de diminuir o KN. E estudos relacionados às relações ecológicas entre hospedeiros e parasitas são ferramentas importantes para prevenir várias doenças. Apesar da prevalência de 100% de parasitismo, a boa qualidade de água nas duas pisciculturas contribuiu para que parasitas não fossem abundantes o suficiente para causar mudança nos valores de KN, HSR e SSR, que é um fator importante para o desenvolvimento dos peixes.